Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores, mais um dia se abre em nossas vidas. Estamos despertando. Nossa memória começa a se organizar para o dia que nos espera, para a página que vamos escrever. Que tal fazermos com o sentimento de gratidão desde este instante? Pensando em Deus, em Jesus, agradecendo o leito que nos acolheu, o teto que nos abrigou, a família que constituímos, e com os olhos da alma voltados ao Mestre Jesus, renovarmos votos de confiança, de fé, de coragem, lembrando os ensinamentos do Mestre sobre a caridade, fazer o bem a todos, produzir o perdão que se apresentar necessário, ser indulgente com as fraquezas e os erros alheios, para que possamos chegar no final do dia felizes com a jornada que tivemos. Vamos começar assim. Muito bom dia a todos. Que assim seja. Vamos para a nossa reflexão de hoje. É chamada Cada Qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo em Coríntios. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem.
Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Que o irmão Jussi Severo encontrou do Evangelho sobre esse assunto tão amplo e tão bonito. Bom dia, amigo Antônio. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, queridos irmãos da técnica aqui da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, as colegas que nos assistem, enfim, nós estamos aqui com Paulo e com as reflexões de Emmanuel, falando do servir a Deus, ter confiança em servir a Deus. E o capítulo 16 do Evangelho fala de servir a Deus ou a Mamon. E tem uma parábola que espelha muito bem esta reflexão do cada qual, que é a parábola dos talentos. Servindo a Deus, a diversidade de talentos, mas sempre por trás da diversidade de talentos, a justiça divina acompanha cada um dos seus filhos. Então, Emmanuel, refletindo sobre o tema, fala dos talentos, da riqueza, da pobreza, do forte, do fraco, assim como aquele senhor da parábola dos talentos que, chamando os seus empregados, distribuiu renda para um, renda para outro e renda para outro, e fez com que o livre-arbítrio de cada um produzisse aquilo que bem entendesse. Também está aqui no nosso tema, da mesma forma, sempre com a importância do entendimento de que, servindo a Deus, nós faremos melhor aproveitamento dos nossos talentos. Então, temos a parábola dos talentos do Evangelho, do capítulo 15, a ancorar a nossa reflexão de hoje, Antônio. Interessante que diz assim, te coloca à disposição para o trabalho, e o trabalho aparecerá. Porque às vezes as pessoas se acomodam, ficam na dele, não, vou esperar que me chamem, e às vezes não é chamado. Coloca à disposição que o mundo divino, o poder divino te aproveitará. Veja bem que interessante, só isso aí daria uma palestra inteira. Quanto nós temos que avançar ainda no exercício da nossa fé, né, Antônio? Quanto? Porque também é este ensinamento um exercício de fé. Te coloca a serviço do divino, daquele que te criou, que as providências dele te acompanharão, a justiça dele te acompanhará, a bondade dele te acompanhará, e ainda a sua misericórdia te acompanhará, fazendo com que tu produza os talentos que tu desenvolveste. Será que todos nós, toda a humanidade, vamos falar da Terra, toda a humanidade terrestre, ela veio para cá com algum talento? Todos nós temos algum talento? Sem dúvida, sem dúvida. É bom, foi muito boa a tua observação, porque chegando nesse estágio que nós estamos, de amadurecimento, muito embora como espíritos ainda longe da perfeição, mas já angariamos significativos conhecimentos para dizermos que os talentos estão aflorados. Os talentos que nos foram dados, foram nos dados com a ideia, com a missão de que nós os burilássemos, os aperfeiçoássemos, pois que temos que voltar à casa do Pai com o maior brilho possível dentro da perfeição que nos é relativo. Falando bem terra a terra, isso quer dizer então que quando nós preparamos a encarnação, essa que nós estamos vivendo agora, esta preparação já é nos dado o talento.
Sem dúvida. Os talentos são dados naquele momento para nós. Ó, tu vais lá para a terra, tantos talentos tu terás. Quero ver o que tu vais fazer com esses talentos. É isso, assim que funciona? Esses talentos da parábola? Exatamente assim que funciona. Nós, ao nos prepararmos para a encarnação que estamos vivendo, tivemos a oportunidade de colocar na nossa mala, a qual nós trouxemos para esta vida, todas as qualidades que nós dispunhamos para vencer esta etapa encarnatória. E mais, nós ainda estamos tendo o acréscimo da misericórdia divina no auxílio ao desenvolvimento desses talentos. Evidentemente que a lei de Deus, sendo uma lei justa, uma lei equilibrada, ela vai exigir a contrapartida nossa, que significaria, no exemplo que eu dei, abrir a nossa mala e exercitar os talentos que nós trouxemos. E quando será cobrado? Nos talentos ali na parábola diz que depois eles vão lá, o Senhor vai lá saber de cada um que ele deu os talentos, o que foi feito daqueles talentos. Será cobrado aqui encarnado ou será cobrado desencarnado? Eu estou te enchendo de perguntas hoje. Veja bem, a riqueza é um talento, a pobreza é um talento, a humildade é um talento. Então, todo talento deverá ser desenvolvido, a riqueza a seu modo, ensinando os ricos a se tornarem caridosos, a repartir o que tem para que o coletivo se sinta acolhido pela justiça divina. Ao miserável, ao pobre, àquele que tem pouco, será dada a oportunidade da simplicidade, da humildade, da resignação para florescer o seu talento. Aquele que tem poder terá a oportunidade de exercitá-lo com justiça, com bondade. E aquele que está obedecendo terá a oportunidade de obedecer com humildade. Então, nós temos em todas as nossas atividades a distribuição dos talentos a serem exercitados. Nós temos hoje uma humanidade bastante doente, até por o que está acontecendo aqui no planeta, da pandemia. Nós temos milhares de pessoas, milhões até, doentes, uns doentes do corpo físico com a pandemia, outros doentes do próprio espírito, com a tristeza, com a depressão. Tudo isso acontece. Isso aí faz parte desta evolução. E diz muito claro na passagem que nós vimos aqui agora há pouco: os doentes com mais segurança podem plasmar as lições da paciência em ânimo geral. Então, os doentes também podem fazer alguma coisa por eles e pelos outros também. Todos nós temos que aproveitar este momento para um aprendizado. A doença, nesse caso, também é um aprendizado. É uma lição. A doença é uma lição, porque ela é uma consequência da nossa jornada, é uma consequência que deve ser compreendida. Então, por isso que é sugerido o exercício da paciência por Emmanuel, porque a doença com a revolta, a doença com o ódio, a doença com o rancor, ela não se cura, ela se agrava. O doente precisa entender que o artífice da sua doença é ele próprio. Foi ele que construiu esse descaminho ou essa estrada equivocada em que ele se meteu na direção correta da sua jornada e terá que retornar para reiniciar o seu processo. A doença também faz parte do processo de aprendizado. E essa doença que eu falava agora há pouco, da depressão, por exemplo, que é uma doença muito grave, talvez a mais grave das doenças atuais, talvez mais grave que o próprio câncer. Como ela pode ser curada hoje, nos nossos tempos, nos tempos difíceis
e, como diz o outro, nos tempos bicudos que vivemos. Com o exercício dos talentos. Toda a psicologia moderna, estamos falando de Joana de Ângeles no plano espiritual, Hermance Dufault e outros espíritos renomados e também psicólogos bastante influentes na área do espiritismo, indicam como terapêutica para a depressão a atividade, o exercício do talento, o comprometimento do seu ser com afazeres que preencham a sua mente com coisas boas, diminuindo o vazio que o atormenta. Começa com uma pequena tristeza, né? Essa tal de depressão. Começa com uma pequena tristeza. E vai aumentando, quer dizer, a tristeza vai se prolongando. É um dia, é 2 dias, é uma semana, é 15 dias. Que se torna melancolia. O que seria tal de melancolia e muitas vezes a gente não percebe? Eu queria chegar lá, exatamente lá. Melancolia é uma tristeza prolongada, né? É nós nos deixarmos nos levar por essa tristeza, que é perfeitamente normal numa vida pesada, numa vida cheia de desafios, num planeta de expiação e provas, num momento de transição. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está teorizando em cima da dor alheia. Pelo contrário, nós estamos aqui em nome dessa doutrina maravilhosa, procurando dar elementos para que os nossos irmãos e irmãs que nos escutam, que nos veem, possam encontrar forças para reagir se estão envolvidos neste processo que nós estamos falando. Mas, uma vez recebendo a orientação e as praticando, a tendência é que a depressão desapareça. Esta melancolia, muitas vezes também, é a saudade que sentimos do outro lado. Porque lá ele vivia uma vida melhor que aqui. Ele escolheu passar por muitas dificuldades nesta existência. E aí ele sente aquela saudade muito intensa daquele mundo que ele vivia em espírito. E isso pode trazer a melancolia. Não quer dizer que se vá apressar com isso a volta. E muita gente que às vezes quer apressar esta volta e faz bobagens, comete suicídios, por exemplo. E como tem ainda o cometimento de suicídios, apressando o retorno. Olha, não vai retornar para aquela vida que tinha antes, com certeza não vai, porque apressou. A melancolia é muitas vezes a saudade do tempo que vivemos no mundo espiritual. E é mais tempo que nós vivemos na Terra, com certeza absoluta, muito mais tempo. Vivemos lá muito mais tempo do que encarnados, desde que nós fomos criados há milhares de anos atrás. Não é muito fácil fazer essa diferenciação, né? Mas eu diria assim, de forma prática, que o nosso trabalho aqui é de esclarecer, e nós estamos pautados nos esclarecimentos do Consolador prometido. Então temos uma referência positiva, universal, que transcende a sabedoria humana, que é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é humana, ela foi ditada pelos espíritos. Nós poderíamos dizer assim, a tristeza é toda aquela emoção, aquele sentimento que tem por base alguma coisa material que nós nos envolvemos. E a melancolia é aquele sentimento, aquela emoção que não tem causa aparente, que nos aperta o coração, mas a gente não sabe de onde vem. Então este momento pode ser a melancolia da nossa vida anterior, da nossa vida no plano espiritual, da nossa preparação para esta encarnação que nós vivemos. Com o espiritismo conhecido, ensinado, praticado e vivido, nós fortalecemos a nossa forma de ser, porque saberemos como lidar com este processo.
de tristeza, que é normal para melancolia, nós devemos acender a luz amarela e já nos preocupar, porque dali a depressão o passo pode ser bem rápido. Então, ação, talento, utiliza. Batei a porta, abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Vamos bater. Está com depressão? Bata a porta de alguém que vai te ajudar. Não guarda muito esse sentimento. A cada qual segundo as suas obras. O tema hoje, cada qual. Cada um de nós temos obras a fazer. Não, eu vou deixar para o outro. Não deixa para o outro. É a tua obra. Cada um de nós é responsável, sim. Não vamos deixar para ninguém fazer o que nós temos a obrigação de fazer. O outro vai fazer se eu não fizer. Pode até fazer. E a tua parte? Eu sempre digo que ninguém é substituível. Cada qual faz o seu caminho. E essa lição, ela é um divisor de água nas nossas vidas. Porque nós, criados de forma, culturalmente criados da forma como nós fomos criados, recebendo muito, sem muitas responsabilidades, nós perdemos essa condição de a cada um segundo as suas obras, porque nós queremos receber mais do que dar, nós queremos ser tratados de forma permanente, de um jeito que nós não temos condição de oferecer aos outros. E as leis de Deus não são assim. Nós temos que fazer por merecer o tratamento que queremos ter. Então, a cada um segundo as suas obras, implica nós assumir a responsabilidade do nosso fazer, de utilizar o nosso talento, confiando que Deus nos autoriza a fazer isso. Estamos chegando no final do programa, né? Estamos aí em cima do laço, temos que fazer ainda as nossas orações para as pessoas que aguardam. Hoje especialmente nós fazemos para a Fernanda, lá de Sapucaia do Sul. Ela está passando por uma fase bastante difícil, mas vai passar com certeza. Para a Priscila, nossa querida Priscila também, para a Josi Cortes, para a Andresa Zambarda Rodrigues, para o Toni, para a Ângela, para a Dona Cecília, para a Jandiva, enfim, para todas as pessoas que nesse momento aguardam, para o Fir Pereira Mantelli, para o Alão Pereira dos Santos também, a nossa prece, para a Dona Bromilda Knack, a Dona Maria de Lourdes, recebam a nossa oração. Para a Fátima Ertel, nossa querida irmã, para a Loraci Henk, para a Carla Berni, o Benício Verne, Luiz Carlos Pauli, que sempre estão na nossa escuta, a Zoida, a Ilone, nosso abraço, a Carmen, todo o pessoal do Espiritismo que nos escuta, todo o pessoal, todos os cristãos que nos escutam, que nos veem, vai o nosso abraço, o nosso desejo de que exercitem os seus talentos se estão em dificuldades, porque esta é a forma segura de nós, ao sermos exigidos, que nós estejamos com as nossas contas em dia. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que assim seja. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi.